Olá, pessoal. Bom dia, boa segunda-feira, semaninha curta, mas cheia de notícia. Olha, só para começar, tem super quarta, decisões do FED, do Banco Central Americano, e o nosso Banco Central. Por lá, é fácil adivinhar que o FED vai manter a taxa de juros. Já por aqui, uma parte do mercado considerável, mais ou menos metade, aposta que pode haver uma última alta incremental de 0,25 ponto percentual da taxa Selic. Isso sem falar, claro, no conflito Israel e Irã, que joga o mundo em mais uma zona de incerteza. O mundo e o Brasil começam a semana imersos em um cenário mais complexo do que tínhamos até poucos dias atrás. E olha que os desafios já eram inúmeros. Soma-se ao ambiente de incertezas inaugurado pela guerra tarifária de Trump, o conflito Israel-Irã, que pode empurrar o Oriente Médio para uma escalada militar duradoura e de resultados imprevisíveis. Não bastassem aqueles já em curso, o massacre em Gaza e a fixação de Putin por conquistar a Ucrânia. E se você está se perguntando, mas um dos pilares da campanha de Donald Trump não era justamente tornar o mundo um lugar mais seguro e por fim imediato às guerras existentes? Pois é, meus amigos, parece que as coisas são um pouco mais intrincadas do que a megalomania vaidosa de Trump permite supor. O Brasil se debruça sobre as suas próprias agruras. Está marcada para hoje a votação da urgência do PDL, o projeto de decreto legislativo que suspende o decreto de aumento do IOF. A intenção dos líderes de centro-direita é dar um recado ao governo. Não aceitam mais fazer o ajuste fiscal por meio do aumento de receitas, querem cortar gastos. O placar da urgência dará um termômetro de como anda a vida do governo no Congresso. O mais provável é que seja uma derrota acachapante. Mas calma. Votar urgência não quer dizer votar o mérito, o texto em si. Por enquanto, está pautada apenas a urgência, o que quer dizer que esse projeto de lei vai pular todas as comissões temáticas e avançar diretamente para o plenário. Outra coisa é a votação do texto em si. Depois, sai todo mundo para as festas juninas a tempo de esfriar a cabeça e iniciar uma nova rodada de negociações. Um líder do governo me disse o seguinte: até onde sei, não vão derrubar o IOF. O governo seria obrigado a contingenciar mais 20 bilhões de reais em despesas e congelar emendas. E ninguém quer cortar na própria carne. Aliás, a pergunta que fica e não está clara para o governo é: quais despesas os parlamentares estão realmente dispostos a cortar? Fundeb, BPC, acabar ou unificar os pisos de saúde e educação? Isoladamente, essas propostas até encontram algum apoio, mas qual delas teria maioria para aprovação? O governo não vai sugerir corte de despesas sociais, nada a ver com educação e saúde, por exemplo. Ao que parece, o Congresso também não vai encampar a discussão. Estamos num impasse e a medida provisória de aumento de tributação para investimentos, fintechs, bets e bancos, esta, segundo o líder do governo, tem 4 meses para tramitar e ser negociada. Alguma coisa pode sobreviver. Fato é que a margem para fechar as contas, seja através do aumento de receitas ou através do corte de gastos, está cada vez mais estreita. Politicamente, claro, tem muito gasto para cortar. Politicamente também haveria receitas para aumentar, mas nenhuma dessas duas medidas, nenhum desses dois lados encontra maioria nem ambiente político para avançar. Vamos voltar para falar da escalada do conflito Israel-Irã? O fim de semana foi de ataques mútuos afetando áreas residenciais, infraestrutura energética. Olha o que aconteceu com o preço do barril do petróleo. Só na sexta-feira foi essa escalada aqui, olha, do dia 12 para o dia 13, subiu 7%, tanto o Brent, que é referência para o Brasil e para o resto do mundo, quanto o WTI, que é referência para os Estados Unidos. O preço chegou a $74,23. Esse é um gráfico do último mês do petróleo, que pega ali do dia 13 de maio até o dia 13 de junho, portanto, a última sexta, foi de 66 para $74. A gente teve aquele preço bem baixinho, chegou à casa dos $60, muito perto dos $60, com a crise, a guerra tarifária de Trump, que joga a economia numa zona de incerteza, uma possibilidade de crescimento muito menor, às vezes até recessão em alguns países do mundo, por isso o preço foi ficando baixinho à medida que as tensões se amenizaram um pouco com a trégua China e Estados Unidos, o preço subiu um pouquinho, mas disparou na sexta-feira, porque Irã e Israel, toda aquela região do Oriente Médio, são grandes produtores e exportadores de petróleo. Hoje, o preço no mercado futuro, já o que está acontecendo com o preço do petróleo hoje? Está caindo um pouquinho, já com preocupações sobre a China, sobre a viabilidade da manutenção de um crescimento econômico maior e também, obviamente, alguns investidores embolsando ganhos. Temos aqui a mesma coisa, acho que sobre o ouro, porque aí você tem
a atuação das reservas, dos ativos que ganham valor imediatamente quando você tem uma crise. Olha o que aconteceu com o ouro, gente, isso é máxima histórica, tá? 3.452 dólares, olha, em dólares, a variação no período, se a gente pegar do finalzinho ali do ano, 16 de dezembro de 2024 até agora, era de 2.657, foi para 3.452 dólares. Vejam como o preço do ouro foi o ativo que mais ganhou valor. Essa é a máxima histórica. E os bancos centrais hoje, o ouro já é o segundo ativo como reserva de valor, fica atrás apenas do dólar, já ultrapassou o euro. É um case histórico de como aconteceu essa alta do ouro. Sobre Israel e Irã, né, eles têm atacado, além das zonas residenciais, mortes, feridos, eles têm atacado a infraestrutura energética, a rede elétrica de um e do outro, né, um atacando o outro. Isso representa uma escalada, obviamente, um risco para o preço do petróleo, principalmente porque um comandante da Guarda Revolucionária iraniana, no sábado, ameaçou fechar o Estreito de Hormuz, que é justamente por onde passa 1/3 do petróleo mundial. O Irã é um grande exportador do petróleo, ele exporta 1,5 milhão de barris de petróleo por dia, grande parte desse petróleo é para a China. O Irã se encontra numa profunda crise econômica, são inúmeras sanções impostas pelos Estados Unidos por países europeus, vem lutando contra isso ao longo dos anos. Portanto, uma grande fonte de receita, de recursos, é justamente a exportação desses barris de petróleo. E olha, o Irã detém a segunda maior reserva de gás mundial e a quarta maior de petróleo. Há precedentes para esse fechamento do Estreito de Hormuz, por onde navega 1/3 do petróleo mundial. Durante a guerra Irã-Iraque, nos anos 80, aconteceu ataques mútuos em navios que passavam por aquela região. E também os Houthis do Iêmen fizeram isso agora na escalada do conflito de Israel e Gaza, da guerra Israel em Gaza. Navios no Mar Vermelho também tiveram que trocar de rota, mudar a rota, porque estavam sendo alvejados pelos Houthis. Ontem, o Donald Trump falou um pouquinho sobre esse conflito. A gente separou para vocês. Vamos ouvir. Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. É isso, ele fala em acordo, né, num possível acordo de cessar-fogo. Na verdade, é um reconhecimento de que talvez essa pressão, né, o Israel agindo talvez como um proxy dos Estados Unidos, ninguém acredita que esse ataque possa ter se iniciado no Irã sem o conhecimento pleno dos americanos. Talvez isso seja uma forma de pressionar o Irã a voltar à mesa de negociações. Eles estavam entre rodadas de negociação sobre o programa nuclear iraniano, mas antes de haver uma sequência dessas reuniões, uma estava programada para domingo, houve esse ataque de Israel sobre o Irã. A gente vai chamar um breve intervalo comercial para quem nos acompanha pela TV. E quem está conosco no YouTube, por favor, siga com a gente, porque agora a gente vai dar uma olhadinha nas bolsas. Vamos ver como as bolsas estão ontem. Então, hoje, na sexta-feira, elas caíram bastante com o recrudescimento da situação mundial, né, dessa guerra Irã-Israel. Mas hoje, elas recuperam, em parte, as suas posições. Tóquio subindo 1,29%, subiu já. As negociações na Ásia estão encerradas. Hong Kong subiu 0,70% e China 0,35%. Vamos passar pela Europa, também todas no azul, então hoje é um dia de alívio, porque tem as decisões dos bancos centrais, eu vou passar a agenda para vocês já, e tem o encontro do G7 que começa hoje no Canadá. Paris subiu 0,85, Londres 0,37, sobe neste momento, né, gente? Frankfurt 0,41, Madrid 0,96. Vamos passar rapidamente por como fecharam as bolsas de valores na sexta-feira para Estados Unidos e Brasil, que ainda não abriram, mas já adianto que os futuros de Nova York estão em leve alta nessa manhã de segunda-feira, mas caíram bastante na sexta-feira. 1,3% S&P 500, volta para lá, gente. Dow Jones também caiu 1,79%, Nasdaq 1,30%. Situação aqui no Brasil ficou da seguinte forma, agora sim o índice Bovespa caiu menos, 0,43%, e o dólar praticamente estável subiu 0,01 e fechou cotado a R$ 5,54. Agora sim, agenda da semana para a gente dar uma olhada. Segunda-feira, daqui a pouco, tem Boletim Focus, 8h25, a gente dá ao vivo aqui para vocês. Terça-feira, vendas do varejo nos Estados Unidos. Quarta-feira, esse é o dia D, porque tem tanto decisão do Fed, nos Estados Unidos deve manter a taxa básica de juros, como eu já adiantei, e o Banco Central é que é a dúvida. Vai ter mais uma dose residual, uma alta?
de 0,25 ou vai ficar em 14,75% ao ano, que é uma taxa, a maior taxa nos últimos 20 anos. Aí, quinta e sexta, feriado aqui no Brasil, como vocês sabem, fica uma agenda absolutamente vazia, mas continua tendo alguma coisa no Reino Unido, decisão de taxa de juros, veja que é um dia cheio, uma semana cheia de bancos centrais, índice de atividade industrial do Fed de Filadélfia na sexta-feira. É isso, pessoal. Vamos falar um pouquinho rápido do G7. O Lula embarca daqui a pouquinho, aliás, agora, né? 8 horas da manhã está previsto o embarque dele para o Canadá. A presença mais esperada, claro, é do Donald Trump. É uma chance para que todos os parceiros comerciais eles possam sentar naquelas reuniões, fazer aquelas reuniões bilaterais, tete a tete. Olha ele aí, chegando no Canadá. O Trump já está para lá. Europa, Canadá, México, países que fazem parte do G7, outros convidados querem uma oportunidade para sentar com o Donald Trump e, de repente, nessa reunião presencial, levar algum tipo de acordo comercial. O prazo que pesa nas tarifas, né, dia 9 de julho, falta menos de um mês. Ele tinha anunciado aquela pausa de 90 dias, se encerra agora em 9 de julho, mas talvez ganhe um pouquinho mais de tempo. O Lula chega às 5 horas da tarde no nosso horário, lá no Canadá. Ele participa da cúpula do G7 amanhã, convite do governo do Canadá. Voltamos para o pessoal da televisão, gente. Estou falando aqui do G7. O Lula chega hoje à tarde no Canadá, horário de Brasília, mas participa amanhã de uma reunião do segmento de engajamento externo, que é parte da programação da cúpula. Segundo o embaixador Maurício Lírio, é oportunidade para Lula falar da COP30 em novembro e convidar outros líderes para participarem do evento aqui no Brasil. E o tema principal da reunião é segurança energética, ainda de acordo com o embaixador Maurício Lira, com ênfase em tecnologia e inovação, minerais críticos, infraestrutura e investimentos.